És iniciante, tens pouco músculo, tens alguma gordura para perder e não sabes se has de perder gordura ou ganhar músculo em primeiro lugar? Então fica aí desse lado, porque neste vídeo vou-te responder a essa questão e dar diretrizes específicas sobre o que deves fazer. Eu sou o Bernardo, fundador e coach na Physique Upgrade e ajudo malta tal e qual como tu a treinar e a comer melhor para ter os resultados desejados. Neste vídeo vamos falar sobre o que deves fazer em primeiro lugar, caso sejas aquilo que chamamos de falso magro. Há dois problemas principais com este tipo de corpo. Primeiro, uma falta de massa muscular. Segundo, um excesso de gordura corporal, na grande maioria dos casos, que está praticamente sempre aliada a uma distribuição muito concentrada na zona abdominal. Se estás nesta situação, tu tens de ganhar músculo e perder gordura. Mas a questão é, o que é que deves fazer em primeiro lugar? Antes de continuarmos, 3 notas importantes. Primeiro, o que eu vou dizer a partir de agora é apenas a minha opinião e aplica-se principalmente a iniciantes. Segundo, só deves pensar no que fazer a seguir quando já tiveres implementado hábitos de treino consistente e alimentação mais congruente com este estilo de vida de ginásio. Se esse não for o teu caso, trata de implementar esta base em primeiro lugar, porque nada disto importa se não conseguires aderir ao plano. Por último, vou explicar aqui alguns conceitos básicos que precisas de saber para perceberes o resto do vídeo. Em primeiro lugar, fase de massing ou bulk. Isto é uma fase em que te concentras exclusivamente em ganhar massa muscular, ou seja, é uma fase em que estás constantemente em excedente calórico e por isso, ao longo do tempo, o peso vai subir. Depois temos uma fase de cut ou fase de dieta. Esta é uma fase em que tu te concentras exclusivamente a perder gordura, enquanto mantens o músculo que já tens. Nesta fase estás constantemente em déficit calórico, por isso, ao longo do tempo, o peso vai baixar. Por último, fase de recomp ou de recomposição corporal é uma fase dedicada a ambos os processos em simultâneo. Nesta fase vais estar a rondar mais ou menos as calorias de manutenção, por isso o teu peso ao longo do tempo vai se manter mais ou menos estável. Voltando ao que interessa. Dentro desta categoria de falso magro, temos aqui vários tipos, por isso eu vou dividir isto em 3 subcategorias e dar diretrizes específicas para cada uma delas. Primeira subcategoria, falso magro normal. Neste caso, a pessoa tem pouco a algum músculo e alguma gordura para perder. E a sua relação altura-peso está muito próxima do meio do range considerado saudável. Imagina alguém com, por exemplo, 1,70 m com 65, 66 kg. Se este fores tu, tenho 2 caminhos disponíveis para ti, dependendo do nível de rigor que estás disposto a ter. Primeiro caminho. Fazer uma fase de recomposição corporal, ou seja, uma fase em que te concentras em ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo, à medida que o peso se mantém mais ou menos estável. Como és iniciante, o potencial para ganhar músculo é muito elevado. Por isso, mesmo estando em manutenção calórica ou até num ligeiro déficit calórico, tu deves conseguir ganhar músculo. Isto ao mesmo tempo que perdes a gordura que tens a mais. No entanto, aviso já que este é um processo longo, com o qual deves ser rigoroso para teres os resultados que queres. O teu treino tem de estar muito bem programado e adequado a ti para ser suficientemente estimulante para desencadear ganho de massa muscular. E a alimentação deve ser monitorizada de forma bem séria. Deves contar calorias e macros, deves estar a rondar mais ou menos a manutenção ou então a ligeiro excedente calórico, deves ter um aporte proteico muito elevado, etc. Se tentares fazer esta fase de recomposição corporal, mas falhares com variáveis-chave, quer seja no treino ou na alimentação, tu não vais conseguir ver os resultados desejados e vais, muito provavelmente, manter a composição corporal atual. Caso não queiras ser tão rigoroso com este processo, tenho um segundo caminho para ti que está dividido em 2 fases. Em primeiro lugar, farias uma fase de dieta para perderes a gordura que tens a mais. Esta fase duraria talvez entre 6 a 10 semanas e tentavas perder à volta de 0,5% do peso corporal por semana. Como não tens assim muita gordura para perder, eu diria que à partida não vais precisar mais do que estas 10 semanas de dieta. Depois, com o físico mais limpo, podes entrar na segunda fase, que vai ser uma fase de massing de vários meses, em que tentas ganhar mais ou menos 1% do peso corporal por mês, com o objetivo de ganhares uma boa quantidade de músculo. Vamos agora para a segunda subcategoria, que é o falso magro magrinho. Neste caso, a pessoa tem muito pouco músculo e tem pouca a alguma gordura para perder. Pensa em alguém com um bocadinho menos de gordura para perder do que um falso magro normal, mas também menos músculo. Se este é o teu caso, o principal problema que tu tens é a falta de massa muscular. Por isso, o meu conselho é o seguinte. Em primeiro lugar, faz uma fase de massing com um ganho de peso algo conservador para um iniciante, ou seja, a tentar ganhar 1% do peso corporal por mês. Para tal, deves-te colocar num ligeiro excedente calórico. Desta maneira vais conseguir ganhar uma boa quantidade de músculo, enquanto minimizas a quantidade de gordura ganha no processo. Esta fase pode ser longa, diria no mínimo 6 meses, e enquanto estiver a funcionar, mantém-te lá. Quando já tiveres uma boa quantidade de massa muscular, então está na altura de fazeres uma segunda fase, que vai ser uma fase de dieta de à volta de 8 a 12 semanas, em que tentas perder 0,5% do peso corporal por semana.
com o objetivo de remover toda a gordura a mais que tens. Se fizeres este ciclo 2 a 3 vezes, vais acabar com um físico com uma boa quantidade de músculo e com uma quantidade moderada a baixa de gordura e vais deixar de ser falso magro. Por último, terceira categoria, que é falso magro gordinho. Neste caso, a pessoa tem algum músculo e alguma a muita gordura para perder. Pensa em alguém que tem um bocadinho mais de músculo que o falso magro, mas também tem consideravelmente mais gordura. Neste caso, o principal problema é a gordura a mais que tens, por isso aconselho um processo inverso ao do falso magro magrinho. Ou seja, começar com uma fase de dieta de talvez 8 a 12 semanas, em que apontas para perdas de peso um bocado mais rápidas, ou seja, talvez de 0,75% do peso corporal por semana, para perderes uma boa quantidade de gordura e limpares bem esse físico. Para depois entrar numa fase de massing, também ela conservadora, ou seja, com uma velocidade de ganho de peso de aproximadamente 1% do peso corporal por mês. Mais uma vez, se fizeres 2 a 3 vezes este ciclo, tu vais conseguir acabar com um físico que tem uma boa quantidade de músculo e uma quantidade moderada a baixa de gordura e deixares de ser falso magro. Agora que já sabes o que fazer em primeiro lugar, vou-te deixar aqui 2 vídeos para poderes planear a tua alimentação de acordo com a fase que vais fazer. Se o próximo passo para ti é uma fase de dieta, então vê este vídeo onde eu te dou um guia passo a passo para poderes planear a mesma. Se o próximo passo para ti for uma fase de massing, então clica aqui neste vídeo para saberes quais são as 2 variáveis mais importantes e que tens mesmo de assegurar para ter sucesso numa fase desse tipo. Atenção em mente que as velocidades de perda ou ganho de peso que apontares como objetivo devem ser aquelas que apresentei aqui neste vídeo.